Estamos de volta! No Ponto Cultural Entrevista de hoje, o Vini conversou com o Thiago sobre capoeira. Bora conferir? Seja bem-vindo ao Ponto Cultural Entrevista. Símbolo de combate e resistência, a capoeira se difundiu no Brasil ainda no período colonial, especificamente no século XVI. Com raízes africanas, os povos escravizados se organizavam numa roda, em que os instrumentos musicais, o canto e os movimentos corporais davam ritmos às suas manifestações. Para falar sobre esse assunto, trouxemos Thiago Silva, que é professor de capoeira e integra o projeto Encontro de Tradições. Olá, Thiago. Muito prazer. Prazer. Obrigado por aceitar nosso convite e vamos conversar um pouco sobre capoeira hoje. Poxa, eu amo falar de capoeira. Beleza. Thiago, então, pra gente dar início nessa conversa, uma dúvida assim que já me pegou de início. É essa questão se a gente pode definir a capoeira como uma dança ou como uma luta, né? Na sua visão, né, de professor, qual que é a maneira mais correta de a gente colocar dessa forma? Então, a capoeira, ela realmente é complexa pra gente realmente tentar entender como é que ela se manifesta. Mas eu tenho aí uns 26 anos de capoeira e digo que ela começa como um jogo, como uma dança, e sim, ela pode terminar como uma luta ou não. A luta acontece quando você recebe um golpe, mas necessariamente você não precisa receber esse golpe, né? Então, fica apenas no jogo, fica apenas na dança. Muito interessante, né? A gente trazer essa abertura, né, pro programa e agora abordar um pouquinho da história da capoeira. Eu queria saber de você, Thiago, qual é a maior representatividade que a capoeira tem para o nosso povo, né? Principalmente dessa questão das expressões e junções de questões culturais que nós temos nesse tema. A capoeira é um instrumento de resistência, né? E também de inclusão. Ela deriva dos escravos, aí tem alguns traços indígenas, até o nome capoeira é indígena, e ela, desde quando os portugueses chegou aqui, já encontrou os índios, já com os escravos, já se tinha traços da capoeira, já se tinha traço dessa dança, já se tinha traços dessa resistência que os escravos faziam para um determinado fim. Muitos historiadores defendem que era entretenimento, outros dizem que não, eles estavam treinando, estavam camuflando ali a sua arma contra o opressor. Bacana. Thiago, abordando agora um pouco também do seu início na capoeira, quando que você começou, como que foram as principais inspirações para você, principais influências, e há quanto tempo que você está praticando capoeira? Fala pra gente. Então, maravilha. Eu aprendi a capoeira de rua. Era brincadeira de rua, como jogar bolinha de gude e soltar pipa. Era brincadeira de rua, no que a gente fazia, mas realmente tinha um mestre famoso no bairro, que é o mestre Tio Pedro, e fazia essa atividade como brincadeira de rua. Aí depois, em 1997, eu passei a fazer parte da academia dele, mas quando eu cheguei lá eu já sabia muita coisa que já tinha aprendido na rua com os amigos, né? Eu estou desde 97, né, nessa luta, me senti assim acolhido pela capoeira, por tudo que ela fez para minha infância, né? Até eu poder produzir para ela, porque de uma certa forma ela produziu para mim, porque eu passava assim, não existia, né? Não existia smartphone, né? Quem não tinha videogame, não tinha nada, as brincadeiras que a gente tinha era de rua. Então, se não fosse pra capoeira, você ficava ali à mercê da rua, né? Muito interessante isso que você falou e legal de compartilhar também, porque a capoeira ela tem essa integração, né, entre o mestre e o seu aluno, né? Falando agora também, Thiago, do seu projeto, né? Eu queria que você comentasse qual que é o intuito do Encontro de Tradições, né? E o que vocês buscam atingir com esse projeto. Maravilha. Então, o Encontro de Tradições, ele surge de algumas reuniões que aconteceu na Fundação Cultural, ok? Ouvindo os mestres de Folia de Reis, Maracatu, de Jongo, de São Gonçalo. Eles
se sentem, de uma certa forma, abandonados pela questão de que tudo é difícil para eles. Se precisar de um transporte, não tem. Se precisar de comprar uma roupa, não tem, porque tem que comprar do bolso. E assim não se tem fomento. Essa é muita queixa, né, da área cultural, que não tem fomento. E surgiu essa ideia de fazer um encontro de tradições mesmo, com capoeira, folia de rei, São Gonçalo, maracatu, jongo, Moçambique, de unir todas essas culturas e falar a mesma língua, né? E levar para a população o entretenimento, a diversão e conhecimento. Essas culturas, elas têm em si ricos conhecimentos, né? O mestre, todos os mestres, eles são ricos em compartilhar o seu conhecimento. Eles estavam carentes disso. Então nós conseguimos fazer já 3 encontros, né? 2 com o apoio da Fundação Cultural e um que foi o primeiro, a gente fez independente, e depois a gente conseguiu fazer 2 com o apoio da Fundação Cultural. E desses encontros, né, foi em que ano que aconteceu esses encontros? O primeiro, né, que você comentou. O primeiro foi 2017. E depois o 2017, aí depois a gente teve 2018. 2019, a gente conseguiu aprovar um projeto na LIC, porém veio a pandemia. Para se produzir isso aí, ele passou a ter um formato online, onde os grupos se apresentaram na questão audiovisual, rolou um vídeo e subimos na plataforma do YouTube, Instagram e Facebook. Eu achei bem bacana também que você enviou para mim, né? Eu achei que foi super bem produzido mesmo, como você disse. E para dar uma introdução, né, nesse projeto que você já está há algum tempo ministrando. Thiago, como eu tinha conversado com você, né, eu abri uma caixinha de perguntas, né, no meu Instagram. E para as pessoas mandarem as dúvidas dela, né, as curiosidades que tem, para a gente até trazer para o programa aqui e conversar um pouco. Vou pedir então para produção, coloca a imagem 1 aí, por favor. Bom, a gente tem primeiro a pergunta do Rodrigo, né? Vou até consultar no celular aqui certinho, para a gente abordar esse primeiro tema, que seria a questão da música, né? O Rodrigo mandou 2 perguntas. A primeira é se a música é apenas para ditar um ritmo ou se ela tem uma outra função. E a segunda pergunta que ele mandou é com relação aos movimentos da capoeira serem abaixados, né? Se eles têm alguma relação com as senzalas, né? Que, infelizmente, né, historicamente, os escravos eram aprisionados, né? Se essa questão de você fazer o movimento abaixado tem essa relação, né? A questão do movimento na senzala, e se a música ela tem apenas a função de ditar o ritmo ou se ela tem outra função. A música, ela é muito importante para a capoeira. A música é de extrema importância. Eu até falo para as crianças, porque realmente quando a gente chega para dar aula, eles ficam com vergonha de cantar. Aí eu falo para eles: na igreja a gente canta, em todo lugar a gente canta, vai num baile a gente canta, por que vocês não querem cantar? A música, ela tem a função de alertar o capoeirista, de dar ritmo e de mandar recado. Então ali no lamento, na cantiga, no canto corrido, você expressa o seu sentimento para o que está acontecendo em torno da roda. Ali você pode avisar que chegou na época que a capoeira era proibida, se dizia que se tocava cavalaria. Tava rolando toque pro jogo da capoeira, chegava a cavalaria, não existia carro, a polícia ia a cavalo, né? Tocava a cavalaria, os capoeiristas já entendiam que acabou o jogo, que eles tinham que sair dali, senão eles iam ser presos, né? A questão nós temos basicamente 2 estilos, que é a capoeira Angola e a capoeira regional. Tem a capoeira contemporânea, muitos não aceitam, mas sim tem essa capoeira contemporânea que deriva dos 2 estilos. E a capoeira de Angola, ela tem os traços mais voltados no chão. E realmente se tem sim alguma vertente dizendo que era essa questão dos escravos estarem na senzala e não ser muito alto, ser baixo, eles se movimentarem no chão para poder se divertir ali na senzala. Algumas vertentes fica incoerente, né? Mas, assim, a gente
tenta estudar e chegar o mais próximo da verdade, porque realmente não se tem documentos dessa questão de que o que é que o escravo fazia na senzala. Eu imagino que se eu trabalhasse o dia todo e ainda apanhasse, eu ia querer dormir, não ia querer jogar capoeira. Mas se tem sim a vertente de que no momento de lazer dentro da senzala ele fazia o jogo de capoeira Angola, que é mais baixo. É realmente, como a gente abordou no início, um símbolo de resistência à capoeira e muito importante trazer essa justificativa. Pode colocar a próxima pergunta, por favor? Bom, temos aí a pergunta do Gilberto e do Edu. A do Edu a gente já abordou um pouco, né, que se ela é uma dança ou se ela é uma luta. Agora eu queria abordar um pouco a questão do Gilberto, né, que ele trouxe como é o ensino da cultura da capoeira. A gente pode trazer para nossa região e no Brasil como um todo. Como que a gente pode classificar o ensino da capoeira? Então, em cada região a capoeira se manifesta de algum jeito, tá? Aqui no estado de São Paulo tem alguns instrumentos que em Minas Gerais tem e tem outros instrumentos que no Nordeste tem. Nós daqui do estado de São Paulo não usamos o triângulo, o pessoal de Minas Gerais eles usam a sanfona, só para você entender como é que a capoeira se manifesta, ok? Porque a capoeira é um movimento livre, Nós evitamos, sim, existe o grupo que dita as regras. Aqui vale isso, não vale aquilo. Mas, assim, nós buscamos uma capoeira livre, que o capoeirista possa se expressar quando ele toca, quando ele joga e quando ele canta. Então, se ele quiser lutar e o oponente for do nível dele, sim, ele pode lutar. A questão é o instrumento. Quem manda no jogo da capoeira é o berimbau. Se o toque estiver propício para ele lutar, ele vai lutar. Se o toque não estiver propício, ele precisa entender esse fundamento e fazer a vadiação. A vadiação seria a dança, seria o jogo, ok? Capoeira, em várias regiões, ela se manifesta. A capoeira do berimbau é a capoeira baiana. Existiu capoeira no Rio de Janeiro, chamada pernada carioca. Em São Paulo existiu a tiririca, que era a capoeira com samba. Os engraxates batiam uma espécie de samba e eles faziam as pernadas da capoeira. Eu tenho isso como assim, entre o índio e o escravo, o índio ele tinha morada. O escravo ele não tinha morada. Ele queria fugir daquela opressão, então ele saía da Bahia, ia para o Pernambuco, saía de Pernambuco, então ele ia levando com ele a sua cultura e o seu conhecimento. Com certeza. Como a gente já disse, né, uma junção de expressões e de misturas da nossa região, né, do nosso país como um todo. Pedir para colocar a próxima pergunta, por favor. As próximas perguntas, né? Bom, temos aí a pergunta do Alexandre e do João. Achei interessante a pergunta do Alexandre, que ele traz a questão de campeonato de capoeira, né? Se você já participou ou se você já esteve presente em algum campeonato de capoeira. E a pergunta do João, que a gente também já respondeu, o pessoal bastante curioso dessa questão, se é uma luta ou uma dança. Mas e os campeonatos de capoeira, como eles funcionam, Thiago? Então, existem os grupos de capoeira, e os grupos de capoeira, sim, eles fazem o seu próprio campeonato, ok? Aí nós temos a presença da capoeira nos jogos abertos. Agora tivemos o Niltinho, o professor Niltinho, que pegou em primeiro lugar nos jogos regionais, que foi em Pinda, e ele sim vai para os jogos abertos. Eu também participei, peguei em terceiro lugar, tá? Nos jogos abertos. Então nós temos aqui regional, jogos abertos, jogos regionais, os jogos, e tem os jogos abertos, que são os primeiros lugares enfrentando todos os estados. Então tem sim, ainda se tem, né, o sonho de muitos capoeiristas da capoeira participar dos Jogos Olímpicos, né? Mas enquanto isso rola sim vários campeonatos, e geralmente os campeonatos o campeonato ele frisa isso. Como assim? Existe um campeonato só do jogo, então não tem contato.
Só do jogo, só da dança, só da vadiação. Então não tem contato. E sim, tem o campeonato que só é a luta. Para diferenciar a capoeira de outra arte marcial, principalmente voltado à luta, o atleta tem que gingar. Porque se ele não gingar, só chutar, fica parecendo karatê, kung fu e não capoeira. Porque os golpes derivam daí, né? Dessas outras artes. É bastante interessante mesmo essa diferenciação, porque a gente vê umas companhias de lutas famosas, né? Esses diferentes, essa junção de lutas também, e a capoeira é uma delas, né? Só que raramente a gente vê um bom capoeirista, né? Nesses campeonatos. Pode colocar a próxima pergunta, por favor? A pergunta agora aqui da Paulinha, um abraço pra Paulinha, que ela mandou da questão se além do berimbau, se existe algum outro instrumento principal, né? Que nós já podemos até fazer um link com o que nós temos aqui no cenário, né? E já ir explicando eles, mas quais são os principais instrumentos da capoeira, Thiago? Então, voltado para a região, aqui na região de São Paulo, né? O berimbau, ele é um imperador da capoeira, ele tem que estar na capoeira. E antigamente, podia-se levar o seu berimbau. Então a gente fazia uma roda de capoeira, você vinha com o seu, o outro vinha com o dele. Então a gente tinha uma bateria, que a gente chama, uma bateria com 6, com 4 berimbau. Isso não existe mais, isso agora você tem um padrão de usar 3, gunga, médio e viola. O que diferencia deles é o som, ok? Dos instrumentos. Mas assim, é 3. Aí tem grupo que usa o atabaque, e tem grupo que não usa o atabaque. No nosso grupo, assim, a gente usamos o atabaque. Aí, se no caso seria um atabaque, ok? Geralmente, esse instrumento de couro, ele faz a marcação da palma, ok? 2 pandeiro, ok? Agogô e reco-reco. Deriva do ritmo. Angola ou regional. Ok? Voltado para o São Bento Grande, você tem o agogô e não tem o reco-reco. Aí, para capoeira Angola, você tem todos os instrumentos, aí entra o reco-reco. Mas os instrumentos de couro, ok? Os instrumentos de couro, ele faz apenas a marcação da palma. Eles não têm, assim, uma função extraordinária que nem tem o berimbau. Bacana. Você comentou do atabaque, né? Eu acho que é o único que nós não temos aqui no estúdio, né? Selecionei a imagem também do atabaque, que é realmente esse aí, né? São essas características mesmo, Thiago, que o atabaque possui? Isso. Então, é até um barato que as crianças elas ficam impressionadas quando vê o couro, né? E realmente é o couro do animal, né? O couro do boi e a corda de sisal e as cunhas que estica eles, né? E eu falo com eles, né? Que assim, buscando a sustentabilidade, o couro, ele é reaproveitado para o instrumento. Hoje sim, se tem o atabaque, que eles até apelidaram de vegano, que é um couro sintético e também o som é bem similar e maravilhoso. Então nós temos as duas vertentes para se usar, né, a gosto do cliente. Com certeza. Bom, a gente falou bastante de instrumento aqui. E caminhando para o final da nossa conversa, Thiago, eu queria perguntar para você, né? A gente até chegou a conversar antes de começar o programa, né, sobre essa situação, que você comentou da curiosidade do pandeiro, né, e dos instrumentos da capoeira como um todo. Que se a criança ou o jovem ou o indivíduo ele não tiver um contato com o instrumento, ele perde essa ideia da música, né? Que foi uma situação que você comentou comigo. Na prática, né? Você como professor também, tanto de capoeira como professor de escolas. Como você enxerga esse contato dos instrumentos da capoeira com o indivíduo, com a pessoa? Então, eu sou professor de educação física, né? Mestre em educação física e saúde. E eu percebo, através da minha vivência, através do meu estudo, que os grandes compositores dessa terra, eles tiveram acesso a instrumentos. Eles frequentaram igrejas, terreiros, eles tiveram acesso ao som para eles terem parâmetro. Então, nas minhas aulas de educação infantil nas escolas, eu procuro muito apresentar para as crianças os instrumentos, o som, para eles manusear, para eles terem essa vivência. Porque se
Se a família não frequenta uma igreja ou qualquer outra coisa que apresenta instrumento, a criança não tem acesso ao pandeiro, reco-reco, ao agogô, ela não tem acesso. O único acesso mais forte que hoje as crianças têm, e até o meu filho, é YouTube. Galinha pintadinha, mas uma referência deles pegarem e experimentar, eles não têm. Se a capoeira não faz esse papel, se outra manifestação não faz esse papel, eles não têm essa vivência com o instrumento. Se o pai não tem um violão, se o tio não tem uma bateria, eles não conhecem, assim, nem a questão do questão som, sonora, né? A questão do sonora. Que é extremamente importante, né? Como você disse, às vezes a gente fica só com esse contato mesmo do vídeo, né? E é totalmente diferente. Pra mim, pelo menos aqui, os instrumentos, assim, são muito mais bonitos do que pelas imagens, né, que a gente viu. Mas, Thiago, queria agradecer demais aqui. E como a gente tentou no início, agora no final, se você quiser fazer um toque pra gente, pra fechar o programa com chave de ouro, fica à vontade. Maravilha. Eu acho que eu sou muito acelerado, aí eu gosto muito de tocar. Eu que agradeço. Obrigado, Thiago. Pessoal, nossa entrevista se encerra aqui, mas você pode assistir novamente esse bate-papo pelo YouTube da TV Câmara Jacareí. E não se esqueçam de curtir o programa. Até a próxima, valeu! Papo muito bom entre o Vini e o Thiago. É sempre bom saber mais sobre a nossa cultura. Galera, o nosso programa chegou ao fim, mas você pode conferir este e outros episódios no nosso canal do YouTube, TV Câmara Jacareí. Se inscreve lá. O Ponto Cultural fica por aqui e até a próxima!